Amados, bom dia. Hoje é dia 2 de setembro do ano da graça de 2025. Sendo terça-feira, retomamos as nossas reflexões aqui pela manhã e fazemos-lo esta semana a partir do texto que temos estado a considerar, na sequência da, da reflexão no texto da primeira carta do apóstolo Pedro, neste caso dos versículos, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. E para início desta semana e de podermos voltar a considerar alguns aspectos que este texto trouxe ao nosso coração no passado domingo, fazê-lo a partir desta afirmação do apóstolo Pedro no versículo 9: somos povo, propriedade exclusiva de Deus. Povo, propriedade exclusiva de Deus. Confesso-vos que esta afirmação tem-me perturbado, tem-me incomodado, tem-me feito refletir um pouco mais acerca dela nos últimos dias, desde a semana passada, considerando o que é que isto de facto significa para a minha vida, eu ser propriedade exclusiva de Deus. Uma realidade que, como lembrávamos no domingo, está muito presente nas palavras, mais do que nas palavras no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Lembramos que o Senhor Jesus deixou essa afirmação clara em mais do que um momento, dizendo que nós éramos para Ele dádiva do Pai e que lhe pertencíamos num momento talvez dos mais significativos do ministério do Senhor Jesus, que está registado em João 17, naquela oração que João registra. Jesus ora por nós e ora exatamente nesta perspectiva, que nós lhe pertencemos. E, bom, eu creio que esta afirmação precisa de ser considerada em qualquer circunstância, para qualquer tipo de reflexão da nossa caminhada cristã, mas nesta em particular, quando depois vamos considerar aquilo que o apóstolo Pedro, de uma forma prática, deixa sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que são as funções, alguns aspectos funcionais que o Pai decidiu para a nossa vida enquanto seus filhos. Importa, sem dúvida nenhuma, não esquecer que o ponto de partida é este. A nossa vida pertence-lhe. Nós somos realmente propriedade dele. Na nossa vida, tudo o que somos lhe pertence. E eu creio que para ainda ser a compreensão mais profunda desta realidade, importa não esquecer de que forma, por que meio é que a nossa vida passou a pertencer-lhe, passou a ser propriedade exclusiva de Deus. O pecado, em Gênesis 3, separa-nos de Deus. Há como que uma perda da parte de Deus sobre as nossas vidas, porque o pecado criou esta separação, e o plano e o desejo do Pai foi imediatamente que isso fosse restaurado, e decide fazê-lo através da maneira mais extraordinária, que é através do seu Filho. E Deus decide pagar um preço, porque o pecado que nos separou e que nos separa de Deus tem consequências. E há necessidade de pagar as consequências desse pecado. E o Pai decide, através de Jesus, pagar esse preço. E por isso o próprio Pedro, no capítulo 1, e temos lembrado estes versículos porque eles são muito importantes, capítulo 1, versículo 18 e 19, lembrar que nós fomos regenerados não por um preço, nem por coisas, mas pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo.
Paulo deixa mesmo este conceito de pagamento explícito quando em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz: porque fostes comprados por preço, por um bom preço, porque foste comprados por um preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós fomos comprados, fomos adquiridos através do amor de Jesus, através da entrega dele na cruz. Creio que não há um melhor momento e lugar para perceber isso senão à mesa da ceia. Quando o Senhor Jesus institui a ceia como um memorial para que os seus discípulos não esqueçam que houve um lugar e um preço para que eles e nós pudéssemos ser seus discípulos. E esse lugar é na cruz, e tanto o pão como o vinho são elementos representativos daquilo que foi o preço pago por Jesus para que nós pudéssemos ser propriedade exclusiva dele. Eu creio que isto é absolutamente essencial para tudo, mas também quando percebemos que o Senhor tem propósitos e desejos para a nossa vida que vale a pena considerar e vamos relembrá-los. O sermos templo, o sermos nação, o sermos sacerdócio real, tudo isto a partir do facto de que somos propriedade exclusiva de Deus e que Ele pagou um preço absolutamente único para que isso fosse uma realidade. Isso só pode ser manifestação de um amor absolutamente extraordinário. Que tudo isto possa tocar e mexer e alterar alguma coisa no nosso caminhar e na nossa jornada com o Senhor Jesus Cristo. Um dia muito abençoado. Continuamos a orar uns pelos outros e, querendo o Senhor, nos encontramos por aqui.